A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes apresenta o estudo da série O Evangelho segundo o Espiritismo. Oi pessoal, começamos agora este resumo em vídeo, mergulhando fundo num tema que é absolutamente crucial para o nosso desenvolvimento moral. O título desse estudo é O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Olá! Pois é, preparamos esta análise para transformar aqueles conceitos super profundos sobre misericórdia e perdão num caminho bem prático. A ideia é descomplicar e ir direto ao ponto, numa conversa bem serena e estruturada para todo mundo acompanhar junto com a gente. E para ancorar tudo que vamos conversar aqui, precisamos ir direto na base de tudo. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, as premissas deste capítulo repousam sobre 3 passagens fundamentais de Mateus. No item 1, a gente lê a seguinte máxima: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Já no item 2 vem uma condição bem forte: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Exatamente, bem direto. E no item 3 deparamo-nos com a grandiosidade desse perdão que diz assim: Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Para organizar o nosso estudo, a gente dividiu a jornada de hoje, englobando todos os 8 subtítulos originais do capítulo. Vamos passar pelas partes: Perdoai para que Deus vos perdoe e reconciliação com os adversários. Depois, o sacrifício agradável a Deus, seguido de o cisco e a trave no olho, e não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Por fim, vamos ver o perdão das ofensas, a indulgência e fechar com uma super dúvida. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros? Bom, começando pela nossa primeira sessão, perdão e reconciliação. A gente vai entender como o perdão divino está totalmente ligado à nossa capacidade humana de perdoar e por que a gente não pode adiar uma reconciliação. Vamos pensar um pouco na anatomia da misericórdia. Ela é literalmente o complemento da brandura. Não dá para ser uma pessoa realmente branda e pacífica sem ser, na base, misericordiosa. Essa intersecção acontece exatamente quando a gente junta o esquecimento absoluto com o perdão das ofensas. Por outro lado, guardar ódio e rancor é algo que destrói qualquer chance de elevação espiritual. Uma alma que alimenta ressentimentos fica amarrada, presa no sofrimento, mostrando que ainda não consegue voar acima das dores que sofreu. E aqui tem um ponto que precisamos destacar. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que o perdão não é tudo igual. Tem o famoso perdão dos lábios, aquele que é só da boca para fora, sabe? É cheio de ostentação, serve só para afagar o orgulho, impõe condições humilhantes, e lá no fundo a pessoa ainda sente um certo prazer de ver o outro mal. Isso machuca muito quem recebe, porque esconde a arrogância atrás de uma máscara de virtude. Mas o perdão real, o perdão do coração, esse é generoso. Ele joga um véu definitivo sobre o passado e se consolida muito mais pelas atitudes fraternas de cada dia do que por belas palavras jogadas ao vento. E o motivo para a gente ter que buscar esse perdão genuíno logo é que a lógica aqui transcende o nosso mundo material. Aquele velho ditado popular morto o animal, morto o veneno, é totalmente falso quando falamos do espírito humano. A morte física não apaga inimizade nenhuma, ela só muda o palco das coisas. Inimigos obstinados levam o ódio intacto para o além. E esses rancores mal resolvidos são a causa invisível de quase toda obsessão e subjugação espiritual que vemos por aí. Então, perdoar em vida é uma terapia de longo prazo. É transformar um possível obsessor implacável num amigo pacificado. Seguindo para nossa segunda sessão, o sacrifício agradável. Aqui, o capítulo dá uma reformulada profunda num conceito religioso milenar. Pois é, a grande virada desse ensinamento é trocar a oferenda material pela purificação espiritual.
Aquela instrução clássica de deixar a dádiva no altar e ir se reconciliar primeiro faz total sentido agora. Não precisa mais de sacrifícios ou bens materiais. A oferenda é a nossa própria alma. A condição número 1 para que essa alma seja aceita no alto é a purificação do coração. O sacrifício mais agradável ao divino é justamente a gente abrir mão do nosso ressentimento, é sacrificar o nosso próprio orgulho. Para entrar em sintonia com a espiritualidade superior, precisamos estar com o coração limpo, sem nenhuma animosidade. E isso nos leva à nossa terceira sessão. Julgamento e a trave, um confronto direto com o maior obstáculo humano para o exercício da misericórdia, que é, sem dúvida, o orgulho. Todo mundo deve conhecer a metáfora da trave no nosso olho e do cisco no olho alheio. É um paradoxo comportamental imenso, não é? O nosso orgulho faz com que defeitos gigantes, a enorme trave, sejam disfarçados ou ignorados dentro de nós, enquanto a gente pega uma lente de aumento para achar a mínima falha no próximo, o famoso cisco. E a caridade verdadeira é simples e humilde, o que faz com que a ideia de uma caridade orgulhosa seja um absurdo total. O grande desafio, o exercício difícil mesmo, é olhar num espelho íntimo com toda a sinceridade e perguntar: o que eu acharia se visse alguém fazer exatamente as mesmas coisas que eu faço? Uma reflexão que bate direto naquela cena em que a mulher surpreendida em adultério é levada a julgamento. A regra proferida: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Coloca a indulgência como um dever universal, porque todo mundo precisa dela para progredir. A gente precisa de moral para censurar o erro do outro. Condenar alguém por um erro que a gente também comete é abdicar do direito de repreender, é cair na hipocrisia. Fica o alerta para a gente não usar uma régua duríssima com os outros e medidas super confortáveis para perdoar a nós mesmos todos os dias. Passamos agora à quarta sessão, o perdão das ofensas. Aqui o foco vai especificamente para as instruções dos Espíritos sobre como esse verdadeiro perdão não deve ter limites. Tem uma instrução riquíssima do Espírito Simeão que destaca essa matemática divina de perdoar 70 vezes 7 vezes, o que representa, claro, um perdão contínuo e inesgotável. Esse esquecimento profundo das ofensas funciona como um verdadeiro escudo espiritual, sabe? Deixa a gente invulnerável às injúrias e aos maus tratos que sempre cruzam o nosso caminho. E o conselho prático mais valioso dele é lindo. A gente deve ser capaz de, todas as noites, deitar a cabeça no travesseiro, adormecer em paz, afirmando que não tem absolutamente nada contra ninguém, sem nenhum rancor atrapalhando o sono ou a alma. Na quinta sessão, entramos no dever da indulgência. É uma virtude que age como um complemento do perdão e uma vacina contra os nossos julgamentos apressados, descrita aqui como um sentimento doce e fraternal. O Espírito José traz 3 pilares muito práticos para a indulgência no nosso dia a dia. Primeiro pilar: tentar não ver o defeito do outro ou, se não der para evitar, ocultar a falha, arrumar uma desculpa plausível para não expor a pessoa. Segundo pilar: acalmar e erguer quem está em erro. Pegar pesado só afasta e desanima, então a gente tem que evitar dar aquelas broncas que chocam o irmão. E o terceiro pilar, que é o grande segredo, exige inverter a balança da severidade, ou seja, guardar a nossa severidade implacável apenas para as nossas próprias falhas, mas ser super compreensível e indulgente com as limitações dos outros. Chegamos à sexta e última sessão, quando permitido repreender. Depois de entender que precisamos perdoar sempre, bate aquela dúvida natural de como isso se aplica na convivência em sociedade. A pergunta formulada no texto é extremamente realista, daquelas que muita gente se faz. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo. Essa é uma dúvida muito comum e exige que a gente tenha um entendimento lógico e sem radicalismos que nos impeçam de fazer o bem. O Espírito São Luís responde isso de um jeito super claro. Tudo se resume à intenção. Se o ato de repreender nasce só da vontade de denegrir, por vaidade ou para se sentir superior, o resultado é um erro grave e essa repreensão vira uma verdadeira maldade. Agora, se a intenção for genuinamente útil, se a ideia é ajudar no progresso da pessoa, e se existir uma responsabilidade moral ou até familiar sobre ela, aí a repreensão deixa de ser proibida e passa a ser um dever. Mas a regra de ouro continua firme. Esse dever manda que tudo seja feito com extrema doçura e cuidado, e apenas se quem estiver censurando já cobrar o mesmo nível de exigência de si mesmo. Mas e quando falamos em revelar um mal alheio publicamente? Ao colocar os pesos na balança, fica muito evidente. Se o erro prejudica apenas quem o comete, o véu da caridade manda que a falha não seja divulgada nunca. Mas a proteção da coletividade muda completamente o cenário.
De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, desmascarar a hipocrisia e a mentira torna-se um dever estrito quando isso pode trazer prejuízo para outras pessoas. Como está escrito de forma brilhante na obra, mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. O interesse e a proteção do maior número de pessoas sempre vão prevalecer. E assim o caminho da misericórdia vai se desenhando de forma muito clara. Começa na reparação ativa do nosso passado enquanto ainda estamos aqui, passa pelo autoconhecimento firme e pelo exercício infinito da indulgência, até chegar ao grande pico desse desenvolvimento, o autêntico amor divino, algo que é impossível de alcançar sem a verdadeira caridade com o próximo. Verdade. Essa jornada estruturada nos lembra da imensa força que é libertar a nós e aos outros por meio do puro perdão. E para fechar a nossa análise, a gente deixa uma reflexão para ficar ecoando na mente de todos nós que acompanhamos este estudo hoje. Se a única oferenda que o universo realmente aceita é um coração limpo de inimizades, qual é o ressentimento oculto aí dentro que ainda está impedindo a nossa essência de encontrar a verdadeira paz?